Oi, gente! Aqui é a Rebeca e a Isabela, e hoje a gente vai explicar de uma forma bem simples o que encontramos a respeito da ressonância magnética funcional. Porém, antes a gente vai dar uma relembrada a respeito da ressonância magnética. Então, fica atento e fica ligado para poder entender. Ressonância magnética é um exame não invasivo indicado para análise de metabólitos em determinada região, gerando imagens anatômicas. A imagem gerada por uma ressonância magnética é resultado de uma forte interação entre o campo magnético e os hidrogênios, prótons de hidrogênios, do nosso corpo. O grande destaque da ressonância magnética é a alta resolução espacial, que permite a visualização de detalhes anatômicos, como a gente pode ver na imagem aí no slide. Estruturas, líquido, gordura, é tudo bem detalhado, tudo bem representado. Bom, aqui na imagem a gente tem a representação de um aparelho de RM e o magneto principal do aparelho vai criar um campo magnético. Quando o paciente é submetido ao campo magnético, todos os prótons de hidrogênio do corpo, eles vão se alinhar, ou seja, vão ficar na mesma direção do campo. Os prótons alinhados e interagindo com o campo magnético vai resultar na emissão de pulsos de radiofrequência, que serão coletados e convertidos em uma imagem anatômica, que é essa imagem detalhada, de alta resolução espacial. Lembrando que tem todos os parâmetros, eles devem ser analisados. Caso a imagem fique borrada, mexida, granulosa, a gente pode estar mudando os parâmetros para garantir uma melhor qualidade de imagem. Bom, com a evolução da tecnologia e da medicina, surgiu então a ressonância magnética funcional, RMF, derivado aí do inglês Functional Magnetic Resonance Imaging. Rebeca totalmente fluente, né? Só que não. Que nos permite um maior conhecimento do funcionamento das atividades cerebrais. Como a gente vê aí a imagem do cérebro, se exercitando. Era para ficar um trocadilho, atividade cerebral. Não sei se vocês entenderam, mas tudo bem. Bom, a ressonância magnética funcional, ela é uma aplicação da ressonância magnética normal. Porém, é uma tecnologia mais avançada, onde a gente pode detectar alterações por meio da intensidade do fluxo sanguíneo em determinada região do cérebro. Então, antes da gente entrar um pouco mais a fundo, vamos relembrar o básico, O cérebro, ele é extremamente vascularizado, cheio de vasos sanguíneos, por onde passa um fluxo sanguíneo e um fluxo de oxigenação, ok? Com a ressonância magnética funcional, podemos avaliar a funcionalidade dos vasos sanguíneos através da mudança de intensidade do fluxo, ou seja, quando o fluxo sanguíneo está mais intenso, eu estou tendo uma atividade cerebral ou não naquela região? É essa pergunta que vai ser respondida durante uma RMF. Bom, a ressonância magnética funcional é aplicada com o objetivo de mapear o cérebro humano e, a partir disso, investigar funções cerebrais como visão, linguagem, coordenação motora e cognitiva. A técnica mais usada na RM funcional é o efeito BOLD, que é a sigla para Blood Oxygenation Level Dependent, que se baseia no nível de oxigenação no sangue. De um jeito simples,
Usamos a RM funcional para detectar se há atividade neuronal em uma determinada região do cérebro. Quando os neurônios estão ativos, ou seja, eles precisam transmitir alguma informação, eles irão necessitar de ATP. E para que haja produção de ATP, é preciso glicose e oxigênio. Esse oxigênio está presente no sangue, por isso irá ter um aumento de fluxo sanguíneo naquela região. Então, quanto maior a intensidade do fluxo, maior a quantidade de oxigênio que está sendo levada para aquela região. Portanto, ali algum neurônio está ativo, ou seja, ali está ocorrendo uma atividade neuronal. E é exatamente isso que será mostrado na imagem de uma RM funcional. Então, o sangue é rico em oxigênio. Quando ele ultrapassa os vasos capilares, a oxihemoglobina presente no sangue vai liberar o oxigênio que está transportando e se transformar em desoxihemoglobina. Para suprir o déficit de oxigênio, há um aumento do fluxo sanguíneo naquela região e, portanto, a diminuição da desoxihemoglobina e aumento da concentração de oxihemoglobina. Quando um neurônio está exercendo uma atividade, ele precisa de muito mais oxigênio. Logo, a passagem de oxihemoglobina para desoxihemoglobina é mais pronunciada, o que leva a um aumento de desoxihemoglobina. Sendo que para continuar a exercer sua atividade, é preciso mais oxigênio. Logo, o fluxo sanguíneo aumenta, diminuindo a concentração de desoxihemoglobina. Por conta da hemoglobina apresentar propriedades magnéticas, ela é fundamental para a RM funcional. Sendo assim, a desoxihemoglobina funciona como um agente de contraste endógeno, porque no começo encontra-se em níveis elevados e depois, com o aumento do fluxo sanguíneo, encontra-se em níveis mais baixos. Isso permite a formação de imagens funcionais. A desoxihemoglobina é o agente paramagnético que magnetiza-se no mesmo sentido do campo magnético. E a oxihemoglobina é o agente diamagnético que interfere no sinal detectado nas regiões onde há atividade. Um aumento da concentração de oxihemoglobina no sangue significa que tem mais oxigênio, portanto, provoca um aumento na intensidade do sinal captado. Enquanto se há uma maior concentração de desoxihemoglobina no sangue, significa que tem menos oxigênio. Logo, vai ocorrer uma diminuição de atividade no local. Para a aplicação do efeito Bold, a aquisição de imagens de RM funcional é efetuada de forma contínua, alternando períodos durante os quais o sujeito realiza uma determinada tarefa, períodos de ativação, com períodos de repouso. São paradigmas em bloco, onde a função da resposta hemodinâmica é tida em conta para modelar o tempo de transição entre os períodos de atividade e os períodos de repouso, ou vice-versa. A definição da tarefa, a duração e número de períodos de repouso e de ativação constituem o paradigma de ativação. Para obter o contraste suficiente e de modo a comparar o sinal de IRM funcional durante a ativação e o período de repouso, o conjunto dos dois períodos é repetido diversas vezes. Para medir o efeito Bold, são utilizadas sequências ponderadas em T2, sendo importante a escolha de um TE adequado para aumentar a sensibilidade da medição à atividade neuronal. Se o TE for muito curto, não haverá muita diferença entre as curvas de decaimento em T2, correspondentes aos estados de repouso e de ativação. Logo, o contraste Bold é reduzido. No entanto, se o TE for muito longo, não haverá sinal de qualquer um dos estados, de forma a obter o contraste máximo por efeito Bold. O valor do TE são aproximadamente igual ao T2 da substância cinzenta. Mas calma aí, galera. Eu sei que é difícil, complicado, mas já tá acabando. Então vamos continuar. Então, como já foi mencionado, a RM funcional é uma aplicação da RM convencional.
Ou seja, a convencional ela é uma análise da imagem anatômica através da interação dos prótons de hidrogênio do nosso corpo com o campo magnético do aparelho, resultando em ondas de radiofrequência que são convertidas em imagem. Já a funcional ela serve para analisar especificamente a atividade cerebral em alguma região do cérebro por meio da intensidade de oxigênio presente no sangue. Ou seja, usando a técnica Bolge, quanto maior o influxo de sangue oxigenado, maior a intensificação da atividade neuronal. Então, gente, acabou. Essa foi a nossa apresentação. E obrigada por terem ouvido, né, lido. E qualquer dúvida, deixa no comentário, a gente vai tentar responder. E muito obrigada, e a gente sente muita falta de todo mundo e dos professores, e ninguém aguenta a quarentena, né? Mas tá acabando, vai melhorar, tá? Então fique em casa e beijão.